Assim como um médico pode dizer que provavelmente não existe um único ser vivo que seja completamente saudável, então qualquer um que realmente conheça a humanidade poderia dizer que não existe um único ser humano que não abrigue secretamente uma inquietação, um conflito interno, uma desarmonia, uma ansiedade sobre algo desconhecido ou algo que ele nem ousa tentar saber. Uma ansiedade sobre alguma possibilidade na existência ou sobre si mesmo, algo que ele não pode explicar. O título A Era da Ansiedade, do poema de W. H. Auden, de 1947, é certamente uma das frases mais apropriadas para capturar o espírito dos tempos. Transtornos de ansiedade são os problemas psicológicos mais comuns hoje em dia. Mas mesmo para aqueles que não sofrem de um distúrbio, sentimentos moderados de ansiedade geralmente perduram em segundo plano durante a maior parte do tempo. A maioria é da opinião de que a ansiedade é um estado emocional que não oferece nenhum valor positivo e, portanto, muitos tentam aliviar seus sentimentos ansiosos por meio de atividades frenéticas, estimulando distrações ou uma mistura de drogas farmacêuticas e recreativas. Aqueles que passaram algum tempo estudando essa emoção, no entanto, perceberam que o papel que a ansiedade exerce em nossas vidas não é tão cortante e seco. Não há dúvida de que o problema da ansiedade é um ponto nodal no qual convergem as mais diversas e importantes questões. Um enigma cuja solução lançaria uma torrente de luz sobre toda a nossa existência mental. Neste vídeo, tentaremos esclarecer o problema da ansiedade recorrendo às ideias do grande filósofo e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard. Para entender a ansiedade, é útil contrastá-la com o medo, ambos respostas emocionais a ameaças percebidas. No entanto, os tipos de ameaça que desencadeiam essas emoções diferem. O medo geralmente é desencadeado por uma ameaça que é conhecida por nós e localizada em algum objeto ou situação externa. A ansiedade, por outro lado, consiste no sentimento de sentir-se ameaçado, mas incapaz de saber de onde surge o perigo. A fonte de nossos medos geralmente pode ser localizada, mas a ansiedade, nas palavras de Rollo May, nos ataca de todos os lados ao mesmo tempo. Assim, o medo aguça os sentidos e nos prepara para uma reação de fuga ou de luta, enquanto a ansiedade, dada sua causa desconhecida, paralisa os sentidos, inibe a ação e nos deixa indiferentes sobre como diminuir nosso desconforto. Por causa da desorientação envolvida, lidar com ansiedade severa é uma experiência agonizante. A maioria das pessoas, no entanto, é poupada das torturas da ansiedade severa, mas poucas conseguem escapar da forma mais branda de ansiedade que permeia o pano de fundo de nossa existência diária. Para diferenciá-la da ansiedade severa, essa forma mais comum é às vezes chamada de angústia ou ansiedade existencial. Em vez de tentar aliviá-la, Søren Kierkegaard a considera um ingrediente indispensável em uma vida com potencial pleno. Se o homem fosse um animal ou um anjo, ele não seria capaz de ficar ansioso. Já que ele é animal e anjo, ele pode estar ansioso. E quanto maior a ansiedade, maior o homem. Em seu livro O Conceito de Angústia, Kierkegaard sugere que nossa capacidade de sentir a ansiedade existencial surge com o nascimento da autoconsciência. Em nosso estado de infância, o crescimento implica a realização dos potenciais latentes com pouca ou nenhuma reflexão consciente ou escolha de nossa parte. Num certo estágio do desenvolvimento, despertamos para a autoconsciência, ou para colocá-las em termos simbólicos representados em Adão e Eva, comemos o fruto proibido do conhecimento e nos conscientizamos não apenas do bem e do mal, mas da possibilidade da liberdade. Começamos a compreender as inúmeras possibilidades diante de nós e ver como a busca de cada uma abriria uma porta para um desconhecido diferente. Essa consciência da liberdade, em meio a um número quase infinito de possibilidades, gera ansiedade. Ou, como disse Kierkegaard, a ansiedade é a vertigem da liberdade. Kierkegaard compara a tontura sentida diante da possibilidade limitada com um homem parado na beira de um penhasco sobre um abismo. Junto com o medo de cair acidentalmente em sua morte, ele sente a ansiedade ao perceber que está livre para pular. Diante de todas as possibilidades da vida, nós também estamos em um penhasco metafórico sobre um abismo.
cientes da possibilidade alarmante de poder. Entendemos que a nossa liberdade em face da possibilidade ou a nossa capacidade de saltar, se assim o escolhermos, o que garante o controle sobre o nosso destino. Somos atraídos pelo poder que nos concede, mas repelidos pelas exigências e confusões que nos impõe. E assim, muitas vezes, tendemos a nos afastar da liberdade e a negar a sua existência. Ou, como disse Kierkegaard, compreendemos a finitude. Vivemos como se o mundo e a nossa situação estivessem ligados e imunes à mudança. Isso pode servir ao propósito de aliviar a ansiedade, mas isso ocorre ao custo de nosso crescimento. Para avançar na vida, requer estar aberto a possibilidades, mas isso implica experimentar a tontura da ansiedade. Sem a capacidade de coexistir com a ansiedade e agir na presença dela, não seríamos capazes de correr riscos, explorar o desconhecido e determinar os limites de nossas capacidades. Nós seríamos incapazes de permanecer abertamente em direção ao futuro e escolher entre as possibilidades que aparecem diante de nós. Nem poder utilizar o nosso poder para criar novas possibilidades que nunca antes viram luz do dia. Aprender a conhecer a ansiedade é uma aventura que todo homem tem que afrontar. Ele, portanto, que aprendeu corretamente a ter ansiedade, aprendeu o mais importante. Mas se decidimos fugir da nossa liberdade na tentativa de nos libertarmos da ansiedade, evitando as possibilidades que nos são impostas, sucumbiremos ao desespero. Uma vida sem possibilidades e liberdade é estéril, gera estagnação e nos tira a esperança de um futuro melhor. Portanto, como a possibilidade e a liberdade só são possíveis com a ansiedade presente, seria prudente seguir o conselho de Kierkegaard e aprender a ficar ansioso da maneira correta. Ou como o psicólogo James Hollis explica, assim somos forçados a uma escolha difícil, ansiedade ou depressão. Se seguirmos adiante, como insiste nossa alma, podemos ser inundados de ansiedade. Se não avançarmos, sofreremos a depressão, a pressão do propósito da alma. Numa escolha tão difícil, é preciso escolher a ansiedade, pois a ansiedade é, pelo menos, o caminho do crescimento pessoal. A depressão é uma estagnação e uma derrota da vida. Se você gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, compartilhe com alguém, deixa um like e deixa um comentário. Valeu!